O que te deu esse insight, esse clique aí para você estar aí hoje fazendo o que você faz? Justamente eu percebi que muitas pessoas às vezes não compreendem muito bem. Existe ensinamentos no livro que é um guia prático de desenvolvimento pessoal. Qualquer pessoa, em qualquer época, inclusive o autor fala isso, as pessoas que aplicaram os princípios descritos nessa filosofia, nesse livro que ele escreveu, a pessoa alcança qualquer objetivo. Independente da fase da vida que ele esteja. Independente da fase e qualquer profissão ou área que a pessoa atua, sempre existe uma possibilidade da pessoa ter sucesso na área de atuação que ela atua. Isso aí é um tema interessante, porque muitas pessoas, às vezes, eu acredito que você já deve ter, nesse desenvolvimento da sua carreira, de ter cruzado por pessoas que falam assim, eu tô velho, passou meu tempo, então não tem nada disso. Qualquer hora a pessoa está apta para poder... Na realidade, não existe idade, não existe as condições. Às vezes, isso que você falou são, inclusive, denominado crenças limitantes. Às vezes a pessoa tem uma oportunidade, ela se omite, ela impede o crescimento dela pessoal, justamente porque aí tem uma série de desculpas que as pessoas dão, não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu não posso, eu estou velho demais para isso. Isso é a própria pessoa se sabotando, né? A pessoa se auto-sabota, né? Ao acreditar na realidade, isso é tudo a mente. A pessoa pode ter, ser ou fazer o que quiser. Existe infinitas possibilidades e o que limita a pessoa é justamente a sua mente. Claro. Não existe limites para quanto o que a pessoa pode fazer. O que limita é a própria pessoa ao estabelecer limites para o seu crescimento. E nessa pegada sua, você vem para mostrar para a pessoa que existem ferramentas, mecanismos que ela pode quebrar esses paradigmas, né? Como que você traz aí esses ensinamentos do Napoleon Hill para o cotidiano de uma pessoa comum? Poxa, às vezes eu fiquei desempregado, ou então eu estou naquele momento da minha vida que eu estou perdido, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho ali, mas eu não estou feliz, eu não estou prosperando, eu estou parado ali, estagnado, e você vem para poder dar essa ajuda para a pessoa se conectar, né? Ninguém faz milagre, né, Gleison? É verdade. Na realidade, a pessoa tem que desenvolver uma atitude vencedora. A pessoa ela deve decidir tomar uma decisão. Né? Muitas pessoas não conseguem o que almejam, o que alcançar o sucesso, assim, e tal, porque eles não tomam decisão. A partir do momento que a pessoa toma decisão, tudo muda, a vida muda completamente. Uma decisão de ser vitorioso, né? Tomar decisão... Não, as pessoas não tomam decisões. Em qualquer coisa, fica na dúvida, né? Fica na dúvida. Às vezes eu brinco, né? Não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Inclusive o autor, ele tem um trecho do livro, ele fala sobre a decisão. É necessário tornar a decisão um hábito. Um hábito? Um hábito. Inclusive, ele fala, num trecho do livro, aqueles que tomam decisões prontamente, definitivamente, sabem o que querem e geralmente conseguem isto. Os líderes, em qualquer caminhada da vida, decidem rapidamente, firmemente. Essa é a maior razão do porquê são líderes. O mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem e a mulher cujas palavras e ações mostram que eles sabem o que estão falando. E ele continua nos ensinando que temos tantas dificuldades. Indecisão é um hábito que normalmente começa na juventude. O hábito assume a permanência. À medida em que o jovem passa pela escola primária, pelo ensino médio, eventualmente pela faculdade, sem nenhum propósito definido, segundo ele, a maior fraqueza de todo o sistema educacional são que eles não ensinam nem incentivam a pessoa a tomar decisões. Coloca a pessoa ali naquele processo, mas não dá aquela injeção, né? Você tem que se posicionar, você tem que... A pessoa, todos os líderes em qualquer caminhada da vida, todas as pessoas que tiveram
Se você pegar a história, todos tiveram que tomar decisões e, às vezes, decisões que custaram, inclusive, a própria vida deles. E às vezes você toma decisões com as vidas de outras pessoas, né? De outras pessoas, no caso, situações de guerra, por exemplo. E isso é muito poderoso, né? Existe uma sinergia muito poderosa nisso. A partir do momento que a pessoa toma decisão, um aspecto muito interessante, a pessoa não tem que saber como. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho condição, não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. São as maiores desculpas que a gente ouve hoje em dia, é isso, né? Principalmente a falta de tempo, né? Justamente. A partir do momento que a pessoa toma decisão, ela não tem que saber como. Aí o universo todo conspira para trazer os complementos necessários para a pessoa alcançar aquele objetivo, aquela meta. E a partir do momento que ela toma a decisão, ela não tem que saber como a partir vai acontecendo no decorrer que ela começa a caminhar rumo ao objetivo. E outra, o fator entusiasmo é fundamental também, né? A pessoa que ela é positiva, que ela tem aquela vibração positiva e que tem um objetivo onde que essas coisas acontecem. Também você não pode achar que eu quero ser o presidente do Brasil e cruzar os braços esperando os anos passar, você não vai virar presidente do Brasil, né, Gleison? É verdade. Você tem que também fazer uns esforços. Eu estou precisando de uma vaga de emprego. Poxa, eu quero muito ser gerente de uma empresa. Eu tenho que buscar também me capacitar, eu tenho que estar preparado para a oportunidade, né? Não adianta só querer. Eu acredito que trata muito disso também, essa questão de se preparar, mas ter um objetivo para aquilo também, né? É verdade, tem que ter uma preparação e não só acadêmica, mas também a questão... A pessoa fazer uma análise crítica sobre ela mesma. Sim, fundamental isso, né? É fundamental. Olhar para si. Isso. E verificar quais os pontos fortes, os pontos fracos dela e tentar criar estratégias, meios para sanar aqueles, às vezes, as dificuldades em alguma área que a pessoa possui, ela buscar desenvolver aquela capacidade que ela, às vezes, não é muito forte naquele ponto. Por exemplo, às vezes eu tenho um conhecimento gigantesco em determinado assunto e preciso ser um orador e tenho vergonha de falar em público. Então eu tenho que desenvolver essa competência em mim, né? Isso é verdade, muito importante. Eu gostaria de falar a respeito existe uma questão muito interessante. Eu percebi várias pessoas, inclusive tive um primo meu que ele tinha o livro. Muitas pessoas, eles desconhecem o potencial, né, que tem, e a gente fez uma reunião e a partir daquele momento ele estava numa situação desempregado naquela época e tudo, e tendo todas as ferramentas que eram possíveis para se desenvolver e estar bem e tal. Aí tivemos uma reunião, inclusive falamos sobre esse assunto, e depois disso, depois de uns 3, 4 meses, me ligou agradecendo. Aí eu falei, inclusive, não tem que agradecer nada. Ele, no caso, eu só orientei no sentido de mostrar algumas perspectivas para ele. Ele me ligou e agradeceu. Parece que tem uma empresa, está prestando serviço para uns 3, 4 empresas. Ele tem uma empresa de manutenção de computadores. E ele estava desempregado até então? Estava desempregado e a partir de então, depois que... Mas ele sabia mexer com isso, ele era técnico em eletrônica? Sabia, mas às vezes a pessoa, falta essa coragem, tomar uma decisão. Tomar a decisão. A partir do momento que a pessoa toma a decisão, aí as coisas começam a acontecer. A decisão é fundamental, né? Isso. Agora... Me fala um pouco mais sobre o Napoleon Hill, né? Napoleon Hill é o Napoleon Hill. Ele é um autor americano, né? Que você diz? Norte-americano. Ele pesquisou durante 30 anos, aproximadamente, que as pessoas de sucesso naquele tempo faziam para chegar onde chegaram. E ele tem um magnata do aço americano,
eu não vou me recordar o nome dele no momento, ele incumbiu ele da tarefa de fazer uma pesquisa durante esses 30 anos e fazer como se fosse um manual. Aí, segundo o autor, qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, aplicar os princípios descritos no livro, e são histórias verídicas, sim. Presidentes, congressistas, são... O Henry Ford mesmo foi uma das pessoas. O Henry Ford é o criador do primeiro carro popular, né? O primeiro carro produzido em série no mundo, né? E ele foi uma das pessoas que o Napoleão Hill se envolveu para poder fazer essa pesquisa, né? São mais de 500 nomes, e dentre eles tem o presidente Roosevelt, o Ford, Thomas Edison. Thomas Edison, para aqueles que não sabem, é o inventor da lâmpada, né? Da lâmpada. Todos assinaram embaixo, falando que realmente é isto, e inclusive aí nos dias atuais, por exemplo, eu tenho a biografia do presidente Trump, e inclusive em um dos livros falam que ele, desde criança, ele foi ensinado dentro desses segmentos do Napoleão Hill. Mas eu gostaria de falar a respeito, se você me permite. Estamos aqui batendo papo. Vamos. Tanto de coisa que você tem para falar, Gleice. Acho que esse programa não é suficiente para a gente poder colocar isso tudo, mas eu tenho certeza que uma parte importantíssima desse tema aí, os nossos ouvintes, tenho certeza, vão tirar muito proveito disso. Vamos batendo papo. Segue aí Existe uma questão muito interessante, e o autor fala no livro, mas às vezes as pessoas não compreendem muito bem essa questão, que influencia diretamente na nossa vida. Quando não nos sentimos muito bem, nós estamos numa frequência negativa. Sim. Ao ponto que, quando estamos bem, quando estamos nos sentindo bem, estamos numa vibração positiva. A pessoa, no caso, tem que combinar a frequência com que ela almeja. A partir do momento que a pessoa toma consciência desse estado, a vibração que ela se encontra, quando a pessoa toma uma decisão, o sentimento em relação à decisão que ela toma, que vai indicar se ela está no caminho certo ou não. E isso é muito interessante, que a partir do momento que a pessoa toma consciência disso, ela começa a fazer escolhas corretas que estão em harmonia com aquela vibração dela. Aquela vibração, o paradigma. Eu gostaria também de falar a respeito do paradigma. O paradigma é uma programação mental, um conjunto de crenças que tem um controle quase que exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. Saiba que o nosso comportamento, a grande maioria, é habitual. Ocorre que, como eu falei, aí o sentimento leva a pessoa a saber se ela está na direção ou não daquilo que ela almeja e tal. Portanto, é uma ferramenta extremamente importante de ela determinar, ela saber se ela está no caminho certo ou não. Uhum. E os hábitos influenciam diretamente aí também nesse caminho, né? Sim, os hábitos, a pessoa, a partir do momento que ela modifica alguns hábitos, isso influencia diretamente nos seus resultados. Tudo que a pessoa ela foca, ela coloca na mente, ela tem quase 100% de acontecer uma coisa muito interessante. Inclusive, eu gostaria de citar um exemplo disso, para não ficar muito vago. Eu tenho uma prima, Kate, ela trabalhou numa grande multinacional de Belo Horizonte, é um fato muito interessante que ilustra isso muito bem. Ela é do noroeste de Minas, sim. Aí ela veio para Belo Horizonte para trabalhar. Eu tenho uma outra prima em Belo Horizonte que assim, mais afortunada, né? Tipo, uma patricinha e tal. Aí essa prima minha do noroeste de Minas, interior, né? Ela veio para trabalhar em Belo Horizonte. Essa prima nossa mais afortunada, ela queria trabalhar na loja que essa prima minha trabalhava, essa outra prima de Belo Horizonte.
Aí ocorre que essa prima afortunada falou assim, não, você nunca vai trabalhar na nossa empresa porque a empresa, existe um padrão de beleza, tem os critérios rígidos e coisa e tal. E minha prima não aceitou o não como resposta. Ela, um resumo muito rápido, segundo ela me contou uma certa vez, ela visualizava ela trabalhando na empresa, atendendo os clientes e, inclusive, ela me comentou, confidenciou que ela pegava o uniforme dessa prima nossa e abraçava, sentia o cheiro do uniforme, coisa e tal. Mas o fato curioso disso é que ela me relatou que ela visualizava ela trabalhando na empresa, atendendo os clientes, e ela não só trabalhou nessa empresa poucos anos depois, como ela foi a gerente geral dessa empresa. Ela viajou o Brasil e o mundo por essa empresa. Uma rede, uma loja de grife, de moda feminina. Uhum. Mas ela teve a competência também, né? Na hora que apareceu a oportunidade, ela estava preparada para a vaga. Estava preparada para a vaga, mas é uma coisa muito... Tem essa questão da visualização. A partir do momento que a pessoa ela toma a decisão e ela visualiza o que ela deseja, ela tem grande chance de alcançar o objetivo. Só não alcança quem não está disposto a pagar o preço, né? Por isso, às vezes, a pessoa... De tomar decisão, né? Voltando no que você começou falando aqui no início da entrevista, né? Tomar a decisão, isso é muito surpreendente. Tudo começa com a ideia, né? Se você pegar todos os realizadores, eles começaram com a ideia e isso, através de muito trabalho, e alcançaram resultados extraordinários. Entendi. Isso é muito poderoso e eu venho observando várias pessoas alcançando resultados dignos de nota, assim, simplesmente como eu disse, tomando decisão. E a partir do momento que a pessoa começa a ter consciência disso, ela começa a aparecer oportunidades, situações, a pessoa atrai coisas, pessoas e circunstâncias que estão em harmonia com o que ela acredita.